Olá, daqui é o Pedro Constantino do Cool Vibes e bem-vindo ao áudio Como Atrair uma Mulher com Integridade. Este áudio é composto por várias perguntas que eu selecionei e que recebi nas últimas semanas no blog do Cool Vibes. Perguntas que eu considerei hum, pertinentes e relevantes segundo a essência do Cool Vibes, aquilo que eu procuro partilhar, segundo a intenção de se ver a verdade e de subir de nível de consciência para se ter uma vida no geral mais feliz. Vou então passar para a primeira pergunta, pois não há assim muito a dizer na introdução. Eu nunca sei o que dizer na introdução, mas lá vou dizendo qualquer coisa. Portanto, pergunta número 1. Muito obrigado, Pedro, pela resposta. Agora, gostaria de dizer que estava a fazer referência àquelas mulheres que, geralmente, estão juntas com as mulheres de quem estamos interessados e não estas últimas, propriamente dito. Olha, o que normalmente acontece é que algumas amigas da mulher de quem estamos interessados, lá porque nós não fazemos o tipo delas, entram na conversa e partem logo para a provocação, agredindo-nos com palavras injuriosas, com o objetivo único de denegrir a nossa imagem e reputação perante a mulher de quem estamos interessados. Não sei se é por ciúmes, falta de educação ou outra coisa qualquer. Pedro, comigo, infelizmente, isto acontece sempre. Contigo e com muita gente. Há de facto mulheres que saem a grupo, muitas mesmo que saem a grupo, grupo de amigas, cada grupo com a sua verdadeira intenção, mas ao nos aproximarmos desse grupo, há, há ou pode haver uma ou duas amigas mais hum, narcisistas e mal intencionadas e que nos tentam afastar da amiga na qual estamos interessados. É normal isso acontecer. Mas não é normal acontecer sempre. Se acontece sempre, sempre, é porque há algo de errado em nós, no nosso nível de consciência, e temos que assumir a responsabilidade por isso. Qual é a forma apropriada de se abordar um grupo? Não é aproximarmos-nos apenas da mulher na qual estamos interessados e apenas falar com ela. Ao fazer isso, obviamente que o resto do grupo, as outras mulheres, não vão ficar lá muito contentes. Podem se sentir ignoradas e de facto não estamos a ser educados. A forma apropriada é abordar o grupo como um todo. Logo ao início falamos com todas. Isto não é uma técnica que resulta, é um acto de boa educação. Pois fazendo isto, elas podem à mesma querer-nos longe dali e podem-nos, como disseste, agredir-nos com palavras injuriosas. A questão é que, hum, apesar de haver muitas mulheres no íntegras que já têm um estado de revolta perante os homens, mesmo essas geralmente só partem para a agressão verbal ou para esse tipo de atitude. Das duas, uma, quando são arrogantes e não há assim muitas que façam logo isso assim, mesmo sendo um pouco orgulhosas. Ou quando a nossa atitude, a nossa essência no momento de facto é desagradável. Ora, isso, isso acontece quando a nossa essência, a nossa intenção não é íntegra quando vamos falar com as mulheres. Portanto, o passo número um é falar com todas alegremente e inocentemente, logo ao início. Depois podemos
progressivamente, calmamente, lentamente, começar a focar a nossa atenção mais naquela em que estamos interessados e podemos comentar isso com as outras mulheres na brincadeira, dizer que estamos interessados na amiga, portanto, sendo sinceros, mas de forma agradável e apropriada. E até podemos na brincadeira pedir ajuda às amigas para conseguirmos conquistar o coração da amiga delas, que tão cruelmente nos espezinha as setas do amor. Portanto, devemos brincar com a situação, ver a situação com humor e ter essa atitude permite momentos muito engraçados e agradáveis e ficamos todos felizes mesmo que não aconteça nada de especial. Isso é que é importante. Mas estava a dizer que o homem vai falar com as mulheres por falta de experiência, não o sabe fazer de forma apropriada, por falta de nível de consciência autossuficiente, portanto íntegro, aproxima-se das mulheres num estado de desejo. Geralmente é esse o grande problema dos homens, é o estado de desejo. E a mulher sente que o homem está ali para obter algo. O homem pode estar inconsciente deste facto. Pensa que está a ir lá tranquilo, ou pensa que está a ir lá porque a quer conhecer apenas. Mas o querer conhecer já é querer que aconteça algo. O homem quer conhecê-la. A ideia não é ir falar com a mulher para a conhecer, mas sim para experienciar, expressar e partilhar alegria. E isso pode ser apenas durante uns segundos. Não se tem que ficar a saber o nome de ninguém, não se tem que ficar com o contacto de ninguém, não se tem que beijar ninguém. É apenas aproximarmos-nos da mulher para expressarmos o nosso estado elevado. E depois, o que acontecer, acontece. Claro que nesse estado mais elevado, acabam por acontecer mais coisas boas do que más. E de vez em quando não acontece nada, mas já estamos felizes, portanto, é secundário, é irrelevante. Mas o homem neste estado de desejo faz a mulher inconscientemente levantar escudos de defesa, porque de facto isso é apropriado, a mulher defender-se e ter cautela, porque há muitos idiotas por aí e a mulher, há um medo inconsciente da mulher de ser violada, há aquele medo social de ok, está aqui um estranho a falar comigo, o que é que ele quer? Quer-me roubar? Quer-me bater? Será que vai ser desagradável? E portanto o homem tem que começar a ir falar com as mulheres, não num estado de desejo, mas num estado de entusiasmo, num estado de alegria, de paz, de amor, em que ele não quer nada. Ele está só ali. Ele está só ali e vê ali o grupo das senhoras bonitas. E depois vai lá. E depois acontece algo. E ele não sabe bem que é que está a acontecer ou o que é que está a dizer. Mas ele está contente. E contente fica e contente vai-se embora. E pronto. E depois, se calhar, no outro dia, convida aquela quem gostou mais para sair. E novamente acontece algo. E ele está contente à mesma. E pode ser que saia com ela ou não. E está contente à mesma. Portanto, temos que estar contentes à mesma. Independentemente do que acontece. Não podemos deixar que a percepção do ego do que acontece nos manda abaixo, nos coloque num estado narcisista, negativo, desagradável. Temos que nos manter num estado íntegro para que tenhamos uma vida íntegra, pois integridade é felicidade e integridade irá nos trazer uma boa mulher para uma boa relação. É algo que não controlamos, isso acontece espontaneamente conforme a nossa essência e nível de consciência. Acontece muitas vezes de forma logicamente inexplicável, não linear, quando não queremos mesmo, nem sequer estamos a pensar nisso, do local mais improvável, na situação mais improvável.
aparece a mulher, por alguma razão, sentimos-nos bem, tudo corre bem, falamos imenso um com o outro, rimos-nos imenso juntos, saímos e beijamos-nos e o amor é expressado e damos por nós já estamos numa bela relação. Portanto, em relação às amigas, é abordar o grupo apropriadamente, é ir lá num estado íntegro, positivo, agradável, é ter uma intenção de facto íntegra, ter a intenção que no nosso inconscientemente devemos estar a ir lá apenas por desejo, e isso claro que é desagradável para a mulher. Pois a mulher sente que nós queremos algo e somos um estranho, e isso é desagradável. Por outro lado, quando a mulher está interessada, é um pouco irrelevante o que as amigas dizem ou fazem. Se a mulher quer estar com o homem, ela vai atropelar, entre aspas, tudo aquilo que as amigas fizerem ou dizerem. Fizerem ou dizerem. Não importa, pois ela sente-se atraída, ela gosta de nós e ela quer é mais de nós. Portanto, ela ignora o que as amigas dizem, ou manda estarem quietas ou caladas, ou diz-nos para irmos com ela, só com ela ir buscar uma bebida. Claro que isso é só um pretexto para estarem sozinhos, estarmos sozinhos, um com o outro. Portanto, quando a mulher gosta, as provocações das amigas ou as suas tentativas de denegrir a nossa imagem e reputação são completamente infrutíferas, não têm qualquer efeito. Portanto, é ver essa situação com humor. Quando, quando as mulheres, as amigas da mulher na qual estamos interessados, quando elas fizerem isso, é ver isso com humor. É no momento de dizer: Ah, vocês estão a tentar denegrir a minha imagem e reputação perante a vossa bela amiga, hein? Estou a tentar impedir que este amor aconteça. E brincar exageradamente, falar da questão de forma épica, mas cómica. Portanto, o homem íntegro lida com o que está à frente dele com integridade e não com um estado negativo, não com uma percepção negativa e narcisista da questão. Olha o que elas me estão a fazer, estou-me aqui a estragar o engate todo. Bom, primeiro não se trata de engate, mas acho que percebeste o que eu quis dizer com isto. Em vez de ter esse tipo de pensamento, é falar com elas, é lidar de frente com a questão, não fugir à realidade, é estar na realidade, lidar com ela como ela é. E se elas tentam denegrir a nossa imagem e reputação, é brincar com isso, é dizer no momento: Ah, mas vocês estão a tentar denegrir a minha imagem e reputação, hein? Quer dizer, não bastava eu ter estado preso 10 anos. Não, se calhar isto não é boa ideia, porque estar preso 10 anos, se elas não nos conhecem, podem pensar que é verdade. Mas este tipo de humor resulta melhor, ou é mais apropriado com mulheres que já nos conhecem há bastante tempo e sabem que isto é uma brincadeira, que isto não é verdade, é cómico, é uma brincadeira. Mas, mas podemos brincar com a situação, com o que nos vier espontaneamente à cabeça. O importante é brincar com o que nos vier espontaneamente à cabeça, porque mesmo que não seja muito apropriado, aprendemos com a experiência. Sem experiência não aprendemos nada. Portanto, não estando na situação, eu não tenho, não sei, não sei o que dizer. Porque é a realidade que me diz o que dizer. Portanto, é o momento. Se o momento não está a acontecer, eu não sei. Mas, hum, tentando imaginar um pouco a situação, eu diria algo semelhante à primeira frase. Então, mas vocês estão a tentar denegrir a minha imagem e reputação perante a vossa bela amiga? Vocês estão a tentar que este amor não aconteça, mas eu lutarei até o último segundo, hum, até o último suspiro. E depois podem aproximar-se mais da amiga e brincar, a dizer: Elas são más, elas
São as feiticeiras do ódio que nos querem afastar, mas tu sabes que eu sou o teu fofo eterno. É qualquer coisa assim. Tem que se ter muita energia para fazer isto. Não dá para decorar as palavras e depois tentar encaixá-las no momento, forçá-las. Porque isto é o estado que importa. Ou estamos num estado íntegro e elevado e espontaneamente vemos a situação com humor. E espontaneamente nos vem a brincadeira à cabeça ou esquece. Segunda pergunta. Olá Pedro, preciso muito da ajuda do Cool Vibes. Estou muito aflito e não sei o que fazer. Estou casado há 2 anos, mas a minha vida sexual está uma lástima. Eu amo a minha mulher e pretendo ser fiel a ela. O problema é que de uns meses para cá, ela tem-se mostrado muito fria comigo em fazermos sexo. Quando eu quero fazer sexo, ela diz que está com o espírito abalado e que não está no clima e eu respeito isso. E quando nós fazemos, quase nunca fazemos, ela quer que tudo termine rápido e usa de palavras que desmotivam sexualmente a pessoa. Não sei o que fazer. Eu quero fazer sexo com a minha mulher, mas parece que ela não quer fazer sexo comigo. Vivo uma vida de fome sexual aguda mesmo tendo mulher em casa. Eu gosto de ser fiel aos meus compromissos, mas parece que está difícil assim. E sei que se eu fizer alguma loucura fora do casamento, a minha consciência me acusará duramente. Me ajude Pedro, me ajude Cool Vibes, o que posso fazer para que a minha esposa seja uma mulher sexualmente ativa? Eu estou sempre pronto, eu procuro agradá-la e servi-la, mas parece que algo não funciona mais. Bom, primeiro, não há nada que possas fazer para que a tua esposa seja uma mulher sexualmente ativa. Nós não podemos fazer nada para mudar os outros. Nós não temos esse poder. Só o Espírito tem esse poder. E com humildade vemos a verdade deste facto. Para nós mudarmos pessoalmente, para nós subirmos nível de consciência, mesmo com uma dedicação diária, mesmo com a intenção constante de o conseguir, nós, com todo esse esforço, com toda essa dedicação e essa paixão, nós temos bastante dificuldade em mudar, em subir o nível de consciência. O processo é lento, é difícil, há altos e baixos. Portanto, nós mal nos conseguimos ajudar e mudar a nós, quanto mais aos outros. Se os outros não nos pedem diretamente e claramente ajuda, dicas, alguma sabedoria que os ilumine para conseguirem sentir-se de forma diferente ou mudar, é arrogante tentar ajudá-los. Porque, primeiro, não temos nada a ver com isso. É o caminho da outra pessoa. Segundo, nós aprendemos sofrendo. Terceiro, quem somos nós para achar que outra pessoa tem de mudar? Porquê é que achamos que ela tem que mudar? Qual é o ponto de referência? Quarto, não temos esse poder sequer. Só o Espírito pode ajudar essa pessoa. E quinto, ela nem sequer pediu. Ela não está interessada em mudar, nem sequer quer ouvir o que temos para dizer. Portanto, com humildade, apercebemos que não há nada que possamos fazer para mudar os outros e não há nada que possas fazer para tornar a tua mulher numa mulher sexualmente ativa. Mas há uma forma apropriada de lidar com esta situação. Há uma forma íntegra de lidar com esta situação. Portanto, não mantém-te fiel, não faças nenhuma loucura fora do casamento. Não, trair a tua mulher não vai resolver a situação. Só vai piorar. Vai-te trazer muita culpa. Tal como disseste, a minha consciência me acusará duramente. Portanto, vais sentir culpado, vais sentir pior. Ela vai se sentir menos atraída por ti, vai gostar menos de ti. E tu, porque sentes essa culpa do que fizeste, vais precisar de alívios para lidar com essa culpa. E vais procurar, provavelmente, mais uma vez,
uma loucura fora do casamento ou outro tipo de vício qualquer e é uma bola de neve infinita até que o teu sofrimento alcance tal intensidade que não aguentas mais e, e então aí te estás exposto a mudar, mas para quê seguir o caminho mais longo quando podes seguir o caminho mais curto, que é simplesmente estar quieto e não trair a tua mulher. Portanto, sim, mantém-te fiel. Nunca neste tipo de situações se deve fazer sexo fora do casamento. Nunca. O princípio tem que ser mais importante que o nosso desejo narcisista. Agora, o que podes fazer é falar com ela abertamente e calmamente. Aquilo que me estás a dizer a mim, diz-lhe a ela, calmamente. Diz, olha, eu gosto de ti, quero fazer sexo contigo, mas eu estou-me a sentir sexualmente frustrado neste casamento porque nunca te apetece fazer e quando te apetece fazer, queres que termine rápido e usas palavras que me desmotivam sexualmente. O que é que sentes? O que é que se passa? O que é que pretendes? E deixa-a falar, deixa-a responder livremente. Não a tentes mudar, não a tentes convencer de nada, não a tentes forçar a nada. Nada de discussões. Isto é uma conversa para expressares aquilo que sentes e que queres e para ouvires o que ela sente e quer. Para ficar tudo em pratos limpos e claro para os dois. Porque eu desconfio de duas coisas aqui. Uma é que provavelmente ela nunca foi sexualmente ativa. Provavelmente ela fingiu ser sexualmente ativa para conseguir ter homem. Porque há aquela lição clássica de que a mulher, para prender o homem, tem que adiar o sexo e tem que fazer sexo com ele, e o sexo é que vai manter o homem perto da mulher. Sim, se o homem não for íntegro, essa é a única solução que a mulher tem. Mas se o homem for íntegro, o sexo em si não o vai prender nem manter por perto muito tempo. É o oposto. A mulher tem que ter certas qualidades humanas e espirituais, como sentido de humor, humildade, otimismo, etc. Mas em relação a isto, ela pode ter fingido ser sexualmente ativa porque ela achava que só assim ia conseguir casar e ter um homem e ser amada e apreciada como mulher e sentir-se bonita como mulher e quem sabe vir a ser mãe e fingiu ser sexualmente ativa, mas provavelmente ela nunca foi sexualmente ativa ou normal e assim que sentiu e quando começou a sentir que ok, isto está garantido, já tenho um homem, começou a largar os comportamentos falsos de atividade sexual, digamos assim, de fingir o sexo, de parecer muito com muita vontade quando o homem quer e está a vir a verdade ao de cima. Pode ser isso. Pode ser também que a relação tenha chegado ao fim. Se ela não se sente atraída, das duas uma, ou é pelo teu nível de consciência que não a estimula sexualmente. Pode ser isso, eu não sei. Ou então é porque simplesmente a relação já deu o que tinha a dar. Durou 2 anos, ótimo. O que importa não é quanto tempo a relação dura, não é se dura dias, semanas, meses, anos ou décadas, é como dura, não é quantidade de tempo, é qualidade do tempo. É a intenção com que estamos na relação, é como tratamos o parceiro, é se é agradável e bonita, se é divertida e estimulante ou se não é. Portanto, a duração de uma relação não se controla, apenas se aceita, se pode aceitar, apenas podemos desfrutar ao máximo cada momento da relação, com a melhor intenção, amando o parceiro. Quando chega o momento da relação acabar, temos que saber deixar acabar. Sem tentar prender a mulher ou forçar a mulher, pois isso é uma tortura para a mulher ou para o parceiro. Se o parceiro não quer, se a emoção já não é agradável, prolongar essa emoção desagradável é torturar o parceiro. Não é bonito.
não é íntegro, é parvo. Portanto, uma vez que amamos a pessoa, a nossa intenção é permitir que ela se sinta bem. Ora, se ela já não se sente bem numa relação connosco, não vamos forçar a continuação dessa relação, vamos deixar a relação acabar. Lamentamos que a relação acaba, não é? Temos o nosso momento de tristeza porque ela acaba, mas não ficamos a sofrer por causa disso. Porque a felicidade não vem da relação, não vem do parceiro, a felicidade vem do espírito. Nós já somos completos, não precisamos de ninguém para nos completar. O propósito de uma relação não é completarmos-nos. O propósito da relação é aprender a amar, é desfrutar a vida com alegria, é experienciar intimidade e sexualidade. É algo que se faz porque já estamos bem, estamos cheios de energia, não é algo que nos vem tapar buracos, digamos assim. Portanto, tens que falar com a tua mulher sobre estas coisas, porque a relação pode ter chegado ao fim e se chegou ao fim, tem que fazer o que é certo e não o que é fácil, e é deixá-la acabar, e cada um segue o seu caminho e ficas livre para conhecer outras mulheres. Agora, tenta encontrar uma que de facto seja sexualmente ativa, isso normal, sexualmente normal. Sexualmente ativa parece que ela anda a fazer sexo a torto e direito com todos e precisa de fazer quase todos os dias. Não, é sexualmente normal. Okay? Tem o desejo normal e apetece-lhe fazer, outras vezes não apetece, mas é normal. Não há aqui não há uma aversão ao sexo. E tens de estar disposto a que a resposta dela ou o que ela comente não seja do teu agrado. Tens de estar disposto a ouvir isso. Pode não ser do teu agrado. Mas e depois? Se este contexto está a fazer sofrer, então tens que mudar de contexto. Ela não vai mudar, não é possível. Ela pode fingir que está a mudar só para te manter por perto. Portanto, vais ter umas semanas de atividade sexual e depois ela volta ao mesmo porque na verdade nunca tinha saído do mesmo. Está só a fazer um esforço a fingir os comportamentos de uma mulher que é normalmente sexualmente normal ou ativa. Portanto, isso não é a solução. Portanto, é falar com ela calmamente, sem tentar convencer de nada ou forçar a nada. Ser sincero e humilde. Admite que estás a sofrer por causa disto. Pergunta-lhe o que é que ela sente, o que é que ela pretende. Diz-lhe o que é que tu sentes e pretendes. E falem como adultos. Conversem como dois adultos. Com maturidade. Nada de discussões, nada de defender ideias ou de atacar ideias. Apenas uma partilha sincera e humilde e inocente do que cada um sente e quer. E depois logo saberás qual é a melhor escolha a fazer a seguir, se é manter-te na relação ou não. É conforme o que ela responder e conforme o que quiseres. Terceira pergunta. Olá Pedro. Tempos atrás tinha-te dito que havia uma mulher em quem estava interessada. Uma mulher em quem estava interessada. Deve haver aqui algum erro. Em quem estava interessado que apenas aceitava o meu convite, mas com a condição de levar a amiga dela junta ou, então, mediante promessa de dinheiro. E tu, na altura, tinhas-me sugerido que eu apagasse todo e qualquer contacto dela. E assim fiz. Agora, só que passado algum tempo, ela deixou uma mensagem no Facebook perguntando-me o porquê de eu tê-la apagado do meu círculo de amigos. E ela não ficou por aí, chegando mesmo a lamentar isso perante uma colega minha de trabalho que também é só amiga. Será que ela tem estado a pensar em mim? Será que ela resolveu mudar de ideia? Será que devo voltar a convidá-la para sairmos a sós para ver qual a sua reação? Ou será que devo descartá-la de uma vez para sempre? Como devo proceder neste caso, em concreto? Sim, deves descartá-la de uma vez para sempre. Deves esquecê-la. Deves nunca mais pensar nela. Estas perguntas surgem. Será que ela tem estado a pensar em mim? Não ligues à pergunta, ignora. Será que ela resolveu mudar de ideias? Não ligues à pergunta, ignora.
Será que devo voltar a convidá-la para sairmos a sós para ver qual a sua reação? A pergunta não interessa, ignora, esquece-a. Isto são típicas perguntas do ego. Será que ela tem estado a pensar em mim? Repara, isto é uma pergunta narcisista. É o ego a pensar: será que vou ser validado e aceito por ela? Será que vou obter dela o que eu quero? Portanto, o ego não quer saber de princípios, não quer saber de integridade ou falta de integridade. O ego só quer saber daquilo que ele gosta e que quer obter. Portanto, quando há a hipótese dele talvez obter aquilo que quer, ele, espera lá. Se calhar é melhor dar o passo atrás. Portanto, não se pode confiar no ego porque ele segue para a direita, mas depois para a esquerda ele acha que vai ganhar mais com isso, depois vai para a esquerda. Portanto, é por isso que o ego não é de confiança. A integridade não. A integridade toma uma decisão em relação a este tipo de coisas e está tomada, acabou-se. Mesmo que perca algo com isso, a decisão está tomada, o princípio é seguido, é o mais importante e ponto final. Portanto, fizeste muito bem em tê-la apagado. Parabéns por teres seguido aquilo que eu disse, porque essa era a escolha certa. A fácil era continuares nesse ronhonhó de e vais sair e ela vai sempre uma amiga. Ou então, mediante promessa de dinheiro. Isso é das coisas mais estúpidas que eu já li aqui no Cool Vibes. Uma mulher que só está com um homem mediante tu prometeres-lhe dinheiro. É que repara bem na estupidez que vai ali. Portanto, tu fizeste tudo bem apagando todos os contactos dela. Agora, repara bem na atitude narcisista dela. Ela pergunta-te porque é que a apagaste do teu círculo de amigos. Qual era a atitude mais apropriada? Era responder-lhe com sinceridade, dizendo-lhe: olha, eu apaguei-te porque eu não estou interessado em ti como amiga, eu sinto-me atraído por ti, eu queria conhecer-te melhor para ver se. Para ver. Qual é a melhor maneira de dizer isto? Eu queria-te. Eu queria te conhecer melhor e ver se era possível um namoro entre nós. Uma vez que sempre que íamos sair, trazias sempre uma amiga, ou então só vinhas sair comigo mediante promessa de dinheiro, eu cheguei à conclusão que se calhar não é apropriado um namoro entre nós, não és o tipo de pessoa em que eu estou interessado e achei que o melhor era apagar-te. Portanto, devias ter respondido, não sei se o fizeste, mais ou menos assim, com sinceridade. E esquecer aquelas outras perguntas. Sim, o ego não gosta de ser rejeitado. Ela não está interessada em ti. Ela não tem estado a pensar em ti. Ela não mudou de ideias. A reação dela vai ser a mesma. Vais convidá-la para sair e ela vai sair contigo novamente com uma amiga ou mediante promessa de dinheiro. Ela não mudou. Ela não te ama. Ela não te quer. Ela não se sente atraída por ti. Ok? O que se passa é o seguinte. O ego não gosta de ser rejeitado. Ela sentiu-se rejeitada por ti. Ao ser rejeitada por ti, o que é que aconteceu? Ela deixou de obter a tua validação. Ela deixou de obter aquilo que estava a obter de ti. E isso chateia. Ela não gosta, o ego não gosta. Claro que o ego ao início faz-te de vítima, de coitadinho, fizeram-me esta coisa má e feia, para tentar recuperar aquilo que estava a obter, para angariar o seu exército, para defender a sua ideia. Daí ela ter comentado com uma colega de trabalho: tens que ser sincero e tens que clarificar a situação. Não sei se já lhe respondeste, mas é mesmo importante dizer-lhe que apagaste e depois não estás interessado só em amizade, seres atraído por ela. Querias conhecê-la melhor para ver se era possível um namoro entre vocês. Como visto que não é possível, apagaste, pois não queres uma amizade e ficar amigos seria falso, pois não é essa a tua intenção verdadeira. Não é essa a intenção que a convidas para sair. E podes dizer que querias conhecê-la melhor e sair sempre com outra amiga não dá para a conhecer bem e a sério. Pois há sempre uma pessoa ali, não estou a sós. E que achas que sair com uma pessoa mediante
promessa de dinheiro não é uma atitude lá muito bonita e não estás interessado nisso. Portanto, tens que ser sincero e direto e se ainda não o fizeste, responde-lhe essa mensagem com sinceridade e dizendo isto. Ou mais ou menos isto. Agora, não há aqui nada. Esquece-a para sempre, pois é apenas uma reação do ego dela à rejeição, à tua rejeição. Isto é muito comum acontecer. O homem tenta, a mulher não quer nada, depois o homem farta-se e afasta-se e ela depois vai atrás. Parece que ela está interessada. Depois o homem vai outra vez se com ela e cai na ilusão de que é desta que vai acontecer e depois não acontece nada e as coisas continuam na mesma. Não tem nada a ver com ela gostar de ti ou amar-te ou estar apaixonada por ti ou querer namorar contigo ou sentir o mesmo que sentes por ela ou ir validar-te. Tem a ver com ela está só a pensar nela, que foi rejeitada por ti, está-se a sentir inferior na situação. O ego detesta isso porque o ego quer é orgulho. E então está a tentar recuperar a situação para voltar a obter o teu interesse e validação para se sentir uma mulher desejada e bonita. Portanto, da parte dela é uma questão de narcisismo e orgulho. Não tem nada a ver com amar-te. Esquece-a. Esquece-a. Se fosse suposto vocês os dois namorarem, vocês já estariam a namorar. Ela não ia sempre sair com uma amiga e muito menos ela ia sair contigo mediante promessa de dinheiro. Isso é tão estúpido. Isso é um sinal tão claro que a mulher é uma idiota e que estás a perder o teu tempo. Quando a mulher está interessada, ela sai contigo logo sozinha e a coisa acontece naturalmente e sem estes problemas, estas intrigas, estas telenovelas. Não é o acaso que são as mulheres que veem as telenovelas. Não é o acaso que as telenovelas têm tanto sucesso para as mulheres. Nós queremos uma telenovela bonita, agradável, positiva, inocente, humilde e que corre bem e que tem amor e humor. Não queremos esta atrapalhada idiota que é só perder tempo. Portanto, a minha sugestão é dá-se o benefício da dúvida, não é? Portanto, à primeira vez que ela leva a amiga, ama-se a amiga também, fala-se com as duas igualmente. Até se pode brincar com a amiga dela a dizer que estamos perdidamente apaixonados por ela. Por ela, aquela em que estamos interessados, não é dizer à amiga. Isto não é um truque, não é fazer ciúmes, não é isso. Portanto, a mulher A é a qual estamos interessados, a mulher B é a amiga que ela leva. Dizemos à mulher B que estamos perdidamente apaixonados pela mulher A. e, e dizemos-lo com alegria e inocência, mas também com alguma sinceridade, pois de facto estamos interessados nela. A primeira vez que ela só veio sair mediante promessa de dinheiro, tudo bem, pagamos-lhe uma saída, mas não, se isso voltar a acontecer, esquece, corta, não percas tempo. Quarta pergunta. A coisa por vezes é complicada quando conhecemos muita gente e, contudo, verificamos que a quantidade de mulheres compatíveis connosco é demasiado reduzida. Podes-me dizer alguma coisa sobre isto, por favor? A coisa por vezes é complicada. Complicada porquê? Qual é o apocalipse aqui? É uma situação normalíssima. Não há nada problemático. Conhecemos muita gente? Ótimo. Quantidade de mulheres compatíveis connosco é demasiado reduzida. Demasiado reduzida. Não faz sentido. Nós só precisamos de uma mulher para uma relação. Basta haver uma mulher compatível connosco e pronto. Não tem que haver muitas. Há poucas mulheres que vão gostar de nós como nós somos. Muito poucas. Portanto, vamos tendo relações com aquelas que descobrimos e, e pronto, não há problema nenhum aqui. É uma busca constante. Pode haver aqui uma aversão a ter que conhecer outra mulher porque aquela não quis nada comigo, porque não houve compatibilidade. Pode haver aí
uma aversão a conhecer mulheres, uma aversão a estar solteiro e sozinho. Portanto, o que é complicado é o nosso nível de consciência. Se não é autossuficiente, vamos sempre sofrer com tudo. A situação é normal. Se calhar cruzaste com mulheres compatíveis contigo, mas não soubeste discernir. Se bem que não é algo que controlamos ou que nos apercebemos logicamente, mentalmente. Quando a mulher é compatível connosco, se é compatível pessoalmente, há uma ligação que se dá logo, há muita conversa, há um convívio que, que se expressa espontaneamente e naturalmente. Quer dizer, há logo uma proximidade muito natural. Tudo flui positivamente e agradavelmente. Quando há compatibilidade sexual, ambos acabam por se envolver. Expressam a atração que sentem um pelo outro, beijam-se, fazem amor, etc. Quando há os dois, portanto, acontecem as duas coisas e isso é um namoro completo. Mas se o homem tem algum problema a nível sexual, de aversão sexual, se desconfortável em beijar a mulher, em fazer amor com ela, ele vai, entre aspas, fugir a isso, vai sabotar isso, não vai agir quando é suposto agir para permitir que isso aconteça e então vai conhecendo mulheres, vai conhecendo, mas acaba por não namorar com nenhuma e pode pensar simplesmente que nenhuma era compatível com ele e até era, só que é só a nível pessoal. Portanto, para termos a certeza, para optimizarmos a probabilidade das coisas boas acontecerem na nossa vida amorosa, temos que evoluir, temos que subir nível de consciência para que não tenhamos nenhum obstáculo ou limitação sexual, para quando surge a mulher, expressamos esse interesse, não levamos muito tempo para a beijar ou fazer amor com ela e percebemos logo se com aquela mulher poderemos ter um bom namoro, um namoro completo, não assexuado ou sem intimidade. Portanto, é ver a situação como normal. Pode-se ver isto com humor. Bolas, com tanta gente e ninguém tem nada a ver comigo. Pá, será que eu sou de outro planeta? Devemos brincar com a situação. Não é preciso ficar em baixo, ou amargurado, ou frustrado por causa disto. É continuar a conhecer mulheres e estar consciente que basta uma ser compatível. E não é apenas uma que é compatível, há muitas. Há muitas compatíveis mesmo. E esse número é suficiente e é evoluirmos, subirmos o nível de consciência a nível sexual para não termos limitações a esse nível, pois esse nível é a porta para o namoro, digamos assim. A nível pessoal é a porta para a amizade. O namoro sem um dos lados, sem uma das portas, é incompleta. Se é só encontros sexuais ou se é só encontros de conversa e risos, é incompleto, não é um namoro a sério, é uma coisa incompleta. Porque de um lado há uma falta. Está-se a ignorar que a parte sexual e física existe, e isso não é íntegro. Por outro lado, do outro lado está-se a ignorar que a parte pessoal e de essência, o ser, não existe e que há só um corpo que nos excita, e isso também não é íntegro. Nenhum é melhor que o outro, ambos têm o mesmo valor e nível. Não se completam, são coisas diferentes, mas o namoro é intimidade a todos os níveis, portanto não é só mental e emocional para a conversa, não é só físico para o sexo, é tudo. Sexual, físico, emocional, mental, intimidade a todos os níveis. Uma ligação a todos os níveis. A situação é normal, não há nada complicado. Não pode haver uma aversão a estar sozinho e a conhecer pessoas. Isto tem que ser uma alegria.
estar alegres sozinhos, alegres a ir falar com pessoas. E se nesta vida não encontrar nenhuma mulher compatível, não encontrei. E depois, qual é o problema? Eu já estou feliz. Minha felicidade vem do espírito, vem de eu ser íntegro, vem dos meus princípios, que eu não concordo apenas com eles, não falo apenas deles, eu sou esses princípios, eu vivo assim. As minhas escolhas expressam os meus princípios sem sombra de dúvida. É daí que vem a felicidade. E dessa felicidade vive-se alegremente e inocentemente. E chegamos ao fim da vida e... Bolas! Não tive namorada desde os 22. Epá! Bem, o Sporting também teve muito tempo sem ganhar. E pronto, e brincamos com a situação. Não há namorada. E depois? Já passaram 10 anos sem namorada. E depois? A quantidade de mulheres compatíveis connosco é demasiado reduzida. E depois? Demasiado comparado com o quê? Para quê? Basta apenas uma. Tem que haver alegria para conhecer as pessoas e alegria em estar sozinho e depois logo se vê o que é que acontece. Porque não controlamos isso. É conforme o nosso nível de consciência. Se subirmos de nível, a probabilidade aumenta até que chega a uma altura que é impossível não ter alguém. É preciso andar a fugir delas, tipo aquelas perseguições de carros dos filmes de ação. Até certo nível, como há muitas, temos aversões e desconfortos e inseguranças, podemos conhecer as mulheres, mas inconscientemente fugimos à parte da intimidade e à parte sexual, ou então sabotamos as coisas inconscientemente, sem nos apercebermos, e impedimos que isso aconteça. Portanto, desfruta a vida alegremente e inocentemente, não penses muito nisso. Fala com quem te apetecer, quando apetecer, com alegria, e depois, quando chegar o momento, quando estiveres pronto, a mulher aparece. Não é preciso sofrer por causa disso. Quinta pergunta. Pedro, mais uma vez, obrigado por este áudio. Agora, normalmente, as mulheres, na sua maioria, não se sentem atraídas por homens que as tratam com honestidade e humildade. Se não, vejamos. Meses atrás, eu ia para um festival e a meio do caminho encontrei 3 meninas que me pediram boleia. Pronto, parei e dei boleia às 3 e continuei a viagem até ao local onde se realizava o festival. Descemos do carro e fomos andando e conversando no meio da multidão, até que uma delas resolveu-me pedir que eu lhes pagasse uma bebida. E assim fiz. De volta para casa, depois do festival ter terminado, combinámos ir a uma discoteca no mesmo dia. Assim sendo, deixei-as em casa para depois ir buscá-las na hora combinada e, mesmo antes disso, telefonei para uma delas a perguntar se já estariam prontas e disse-me que sim. Então, apanhei o carro e fui buscá-las e qual foi o meu espanto ao chegar à casa delas, pois disseram-me que já não queriam sair. Ora, o que não percebo é o cinismo delas me terem dito, minutos antes, que já estariam todas preparadas para sair. Agora percebi que apenas uma não estaria interessada em sair, mas só que conseguiu dominar as outras duas que foram na cantiga. É assim, Pedro. As mulheres, quando estão em grupos, é sempre um problema. O que tem a dizer sobre isto? Não, não, não. Aqui não há problema nenhum. Aqui não há problema nenhum. O problema aqui é o teu nível de consciência. As mulheres, quando estão em grupos, não são sempre um problema. Eu já estive com muitos grupos de mulheres, muitas vezes, e foi sempre agradável, e bonito, e divertido, e estimulante, e nunca tive este tipo de problema. É o teu nível de consciência. Primeiro estás a ver isto como se fosse um problema. Ok? Eu não sei qual é o apocalipse desta situação. O que é que interessa? Elas primeiro disseram que iam sair, mas depois já não iam sair. E depois? A única coisa que tinhas que fazer é dizer ok, e pronto, e seguias com a tua vida. O problema aqui é que estavas controlado e cego por desejo. Ora, vejamos. Encontraste 3 meninas que pediram boleia. Decidiste parar e dar boleia. Ótimo. Uma atitude aparentemente bonita de serviço. Depois desceram do carro, foram andando todos juntos, no meio da multidão, até que uma pediu uma bebida. Não, pediu que lhes pagasse uma bebida. Pagaste às 3.
Ok, aparentemente mais uma atitude bonita de serviço. Ótimo. Depois quiseste prolongar as coisas. Portanto, vocês regressaram do festival, combinaram ir a uma discoteca. Os quatro, portanto, tu e mais três mulheres. Deixaste-as em casa, perguntaste se elas estavam prontas. A que estava ao telefone disse que sim. Quando as foste buscar e lá chegaste, disseram que afinal já não queriam sair. Ok, qual é o problema disto? Não estou a perceber. Não sabes ouvir um não? Não sabes o que é uma mulher? As mulheres são assim. O feminino é espontâneo. E no momento A quer uma coisa e no momento B quer outra. E depois? Qual é o problema? O problema não é que elas mudem de ideias facilmente. O problema é que o homem não tem nível de consciência suficientemente elevado para lidar com isso. É suposto uma mulher ser assim. É suposto uma mulher no momento sentir uma coisa e no momento outra. É isso que é ser feminina. O homem, por ser masculino e por manter-se num caminho a direito, em que quer A e depois quer A outra vez, por ter essa firmeza, essa solidez, permite que a mulher seja feminina e que mude de ideias e agora quer ir para a esquerda, depois para a direita. Isso até é giro. Isso até é querido. Eu não sei qual é que é o problema disso. Agora, o teu ego é que não achou piada nenhuma. Portanto, falas em honestidade e humildade. Ok? Não sabes lá muito bem o que é honestidade e humildade. E vou explicar porquê. Primeiro dizes, normalmente as mulheres na sua maioria não se sentem atraídas por homens que as tratam com honestidade e humildade. Isto é falso. Isto é falso. Isto é falso porque tratar uma mulher com honestidade e humildade verdadeira não tem nada a ver com ela se sentir atraída por nós. Nós não fazemos isto para elas se sentirem atraídas por nós. Nós fazemos isto porque é o certo fazer, é o apropriado fazer, é o bonito fazer, é o que é íntegro. Quando somos íntegros, é assim que nos comportamos. Se queremos ser íntegros, temos essa intenção e procuramos ser assim, até nos tornarmos íntegros. A mulher, se o homem trata a mulher com honestidade e humildade e ela não se sente atraída por ele, pode ser uma de duas coisas. O homem estava convencido que a estava a tratar com honestidade e humildade, mas na verdade não estava. Era apenas na imaginação dele que ele estava. Ou então simplesmente o homem não é atraente, porque honestidade e humildade não são a única coisa que atrai uma mulher. Há outras qualidades. Se não há amor, se não há masculinidade, se não há otimismo, se só há desejo e medo, obviamente que a mulher não se vai sentir atraída pelo homem. Agora, aqui é fácil perceber que fizeste desta boleia e pagaste as bebidas não por honestidade e humildade, mas por desejo. E porquê? Porque depois, quando elas disseram que não, já não vamos sair, ficaste chateado. Ficaste chateado, até já estás a chamar-te cínicas. Só ficamos chateados quando há desejo. Só nos sentimos frustrados quando desejávamos algo. Ora, se tivesses feito as coisas de facto por honestidade e humildade ou por serviço, a tua intenção era apenas dar algo, ou facilitares a vida, ou aliviares o sofrimento, ou ajudares em algo, dares algo. Era apenas isso. A partir do momento em que davas, estavas alegre. O que acontecia depois não te perturbava a alegria, porque a tua alegria vinha do facto de dares algo, da experiência de dar algo. Dar, não é aquilo que parece que fizeste, que foi dar numa de talvez venha a obter algo com isto. Deixa-me cá dar para as manter por perto. Porque se não quisesses nada, quando elas dissessem que afinal já não queriam sair, não ficavas assim chateado. Lamentavas, opa, até queria estar com elas e elas já não querem sair. Bem,
Parece que são umas doidinhas. Paciência. Fica para a próxima. Ok, então eu vou sair e vocês tenham o resto de noite feliz. E isto embora. Isto é humildade. Ok? Não tens de dizer isto com estas palavras e intuação que eu estou a dizer, mas eu estou a tentar expressar uma inocência e uma aceitação da situação com algum humor. Portanto, primeiro, onde é que está a tua honestidade? Afinal, qual era a tua intenção? Querias ter uma relação com as três? Querias ser amigo das três? Querias namorar com as três? Querias fazer sexo com as três? Falaste-lhes sobre isso? É que servir por servir, ótimo. Boa! Elas estão a pedir uma boleia. Boa, uma oportunidade para servir. Fixe. E depois desces do carro e uma delas pede para lhes pagares uma bebida a cada uma. E tu, boa, mais uma oportunidade para servir. Fixe. E serves. E pronto, e estás alegre porque estás a servir e estás na presença delas. Estás grato. Sentes-te grato pela oportunidade de servir estas mulheres e de lhes trazeres uma pequena alegria na vida. Facilitares-lhe a vida. Mas nada tem que acontecer a seguir. Não as tens que voltar a ver. Elas não têm que querer sair contigo. Pronto. É o serviço pelo serviço e ponto final. Mas não, tu quiseste prolongar a coisa. Porquê que quiseste prolongar a coisa? Porquê que as quiseste voltar a ver? Estavas interessado numa delas? Pelo texto que escreveste, parece que é confuso. Não tens intenções em conflito. Querias ser amigo das três? Isso é ridículo. Se queremos prolongar algo com uma mulher, é apenas com uma mulher com a intenção de ver se é possível um namoro com ela. Um bom namoro com ela. É apenas para isso, não com três mulheres. Isso já não é apropriado, isso já é perder tempo. Portanto, enquanto estavas com as três, o apropriado teria sido estares com as três, na boa, mas começares a falar mais só com uma delas e só convidar uma delas para sair depois do festival. Só uma delas, aquela em quem estavas interessado, aquela que querias conhecer melhor, aquela com quem querias ver se era possível um bom namoro. Uhum. Não as três ao mesmo tempo. Portanto, não foste lá muito honesto. Parecia que querias servir e ser cavalheiro, mas depois elas disseram-te que não e ficaste logo chateado. Portanto, isso não é uma atitude de cavalheiro. Não tem nada a ver com honestidade e humildade. E onde está a humildade? Se elas agora já são cínicas, só porque te rejeitaram. Portanto, muito desejo e orgulho aqui não tem nada a ver com honestidade e humildade. Portanto, a forma apropriada teria sido dar a boleia com a intenção apenas de servir. Pagar a vida apenas com a intenção de servir. E se voltasse a ver estar com elas é apenas com uma delas, aquela que estávamos interessados em namorar, em ver se era possível um namoro, apenas uma delas. Ok, não as três aleatoriamente, caoticamente, só porque sim, só porque, bem, se não der com uma dá com a outra, se não der com a outra dá com a outra, que isso é ridículo. A não ser que se brincasse com isso no momento, para as três, com as três, dizendo assim: bolas, vocês são as três lindas, não sei quem é que deva convidar para si primeiro. Bom, primeiro vou sair contigo, depois contigo e depois contigo. Pois para fazer a minha escolha final de namorada, primeiro tenho que conhecer bem a mulher. E quero conhecê-la, quero conhecer as três primeiro. Mas assim meio na brincadeira. Mas aí eras sincera e assim havia honestidade e humildade. Agora assim não. Portanto, isto. Elas podem não se sentir atraídas por ti, mas a mulher íntegra valoriza e sente-se atraída por honestidade e humildade quando esta é verdadeira e não quando é apenas uma fachada de comportamentos na esperança de talvez consiga algo com elas. Hahaha! Portanto, isto não é só comportamento, é a essência tem que estar presente. A essência tem que estar presente. E ninguém domina ninguém. Ninguém domina ninguém. Ela não conseguiu dominar as outras para que elas não saiam. Eu não sei como é que soubeste disso, mas não interessa o que aconteceu especificamente. Não é possível, na realidade, alguém dominar outra pessoa.
As pessoas fazem aquilo que espontaneamente vem do seu nível de consciência. Se a pessoa tem o nível de consciência 2 e a outra tem o 4, a de 2 não consegue dominar a de 4 para nada. A de 4 vai fazer aquilo que é espontâneo do seu nível de consciência. A 4 também não consegue dominar a 2, porque a 2 vai fazer aquilo que lhe apetece fazer, que tem a ver com o seu nível de consciência. Portanto, elas as duas não se iram porque não quiseram. Quando uma mulher está interessada, ela não quer saber do que as amigas dizem. As amigas podem dizer, pá, mas ele é um idiota, ele trata-te mal, ele anda com outras. E a mulher sente-se atraída à mesma. E vai ter com ele à mesma. E faz amor com ele à mesma. E quer namorar com ele à mesma. E a família e as amigas e toda a gente diz, não, não vás. E dão as razões lógicas mais plausíveis possíveis. E ela continua a estar com ele. E não quer saber. Portanto, ninguém domina ninguém. Isso é uma fantasia. Isso não existe. Se as pessoas tiveram um nível de consciência semelhante, vão fazer coisas semelhantes, mas ninguém dominou de ninguém. A pessoa faz aquilo que é natural e espontâneo no seu nível de consciência. Provavelmente, uma delas não quis sair porque achou que algo estava estranho ali, na tua atitude. Não era sincera, não era pura, era estranho. Porque é que este indivíduo nos aboleia e depois esteve connosco no festival, nos quer voltar a ver e sair com as três outra vez? Não faz muito sentido. Estar com o grupo é só o início. Depois, lentamente, progressivamente, calmamente, começamos a focar apenas naquela em quem estamos interessados. Isso é que é apropriado. Mas qual é o propósito de andar a conhecer mulheres, afinal? É andar com elas atrás para nos sentirmos o rei, porque temos três à nossa volta? Não faz sentido. E muito menos pensar que honestidade e humildade são técnicas para atrair mulheres. Não, a mulher não ser atraída por homens que não são verdadeiros, que não são eles próprios, não são sinceros. Isso sim. As mulheres não serem atraídas por homens que as tratam com honestidade e humildade quando essa honestidade e humildade não é verdadeira. Porque eu já tratei muitas mulheres com honestidade e humildade e elas sentiram-se atraídas por mim. Portanto, isso é falso. Assim como é falso quando elas estão em grupo ser um problema. Portanto, eu não percebo essa. Essa eu não percebo mesmo. A questão é que fiz estas coisas por desejo, inconscientemente, não tem mal nenhum, é o que é. Tiveste a aparência de honestidade, humildade e serviço, mas não tinhas a essência. Talvez por falta de experiência fizeste as coisas de forma caótica, de estar com as três depois do festival, mas para quê? Queres três irmãs? Ou não faz sentido. E depois, claro, como estavas a fazer as coisas por desejo, ficaste chateado quando o teu desejo não foi satisfeito. Elas primeiro queriam sair e depois já não queriam sair. Então, e depois, isso é normal nas mulheres. Qual é o problema? Quando amamos a mulher, isto não nos afeta. Quando fazemos as coisas por amor, pelo princípio em si, pelo serviço, pelo dar em si, não ficamos chateados com estas coisas. Não as vemos como cínicas. Não ficamos revoltados porque não obtivemos o que queríamos ou pretendíamos. Ficamos exatamente na mesma, pois o nosso estado veio da nossa intenção e do que fizemos e não do resultado das coisas depois de fazermos o que fizemos. Portanto, aqui o problema vem do teu nível de consciência. Tens que estar mais atento a quando fazes as coisas por desejo. Tens que fazer escolhas mais apropriadas ao conhecer as mulheres. Tens de facto de tornar honesto e humilde, porque a tua atitude não foi. Não estou a dizer que o fizeste intencionalmente, porque geralmente não é intencional, é inconsciente, ou porque estamos a seguir uma ilusão do ego, ou porque simplesmente nós estamos conscientes de que nós estamos a ser honestos e humildes. Aqui, se tivesse sido honesto, terias dito a elas qual era a tua intenção de estar com elas e sair com elas. Se fosse humilde, não tinhas ficado chateado e não lhe estavas a chamar de cínicas por elas já não quererem sair contigo, porque isso só aconteceu porque te sentiste rejeitado, porque já não te deram o chocolate e ficaste a fazer birra.
Portanto, isso não é uma atitude de um homem íntegro. O problema não está nas mulheres, está no nosso nível de consciência, está em nós. É essa a questão que o ego não quer aceitar. O ego quer pensar que eu já estou a fazer tudo bem, estou a dar-lhes boleia, a pagar a bebida, a levá-las a casa, estou a fazer tudo por elas, portanto elas agora vão ter que ser impecáveis comigo. E vão ter que aceitar-me e validar-me e vai ter que acontecer aquilo que eu quero. E depois não acontece aquilo que nós queremos e que desejamos desde o início, consciente ou inconscientemente. E claro que ficamos chateados porque o estado era de desejo, não era de amor e não era de serviço. Quando estamos a servir, a alegria é tanta, é algo tão intenso que nós esquecemos de nós próprios e geralmente esquecemos-nos de pedir o contacto à mulher. É uma coisa do momento, é quando estamos mesmo presentes no momento. Não estamos a planear nada, não estamos a pensar em nada. Estamos apenas a servir pela alegria de servir, pela alegria de ver a mulher contente. Nós estamos ali para tentar conseguir algo a seguir. E muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, estamos tão alegres e tão completos que queremos servir apenas e ir embora. Não há troca de contactos, não voltamos a ver a pessoa. É servir apenas por servir. Ou vamos servir apenas por servir, e depois das duas uma, ou a mulher nos agarra, entre aspas, e nos convida para sair e quer saber mais sobre nós, então aí já não estamos a servir só, já servimos só por servir, começamos a entrar num estado e num contexto diferente em que estamos já a socializar com a mulher e a conhecê-la, não porque nós planeámos fazer isso, ou queríamos fazer isso, mas porque a mulher quis fazer isso, tal era o nosso nível de energia, ficou curiosa, interessada. Então, nesse contexto, há uma conversa, pode haver ou não uma ligação, depende se há compatibilidade. Se houver compatibilidade nos dois níveis, muito provavelmente vai haver uma troca de contactos. Depois então saem. Mas não é assim com três e desta maneira. Não é assim que a coisa acontece naturalmente. E quando o estado é real e não apenas na imaginação com apenas os comportamentos e não com a essência.